Estamos de volta, vamos falar agora da história de uma arte marcial maravilhosa, chegou nessa terra há muito tempo, mas ela só criou raiz mesmo quando esses 3 e mais 2 que estão devendo para mim, né? Que não vieram, estão devendo. Com certeza. Não tá? Não. Estão devendo. Vamos lá, de lá. Ali Almeida. Ali Almeida. Aqui. Alfredo Jacaúna. Aqui. Fernando Fonseca. Imaginaram que ia fazer parte dessa história maravilhosa? Ou começaram o jiu-jitsu por começar? Naquele tempo a gente tinha que fazer tudo, né? Como é que foi isso? Eu acho que a gente não pensava nisso, não. Alguém pensava que ia ficar nesses 50 anos? A gente gostava muito da luta, né? Era um esporte muito agradável, é um xadrez, né? Exige muito da gente. O intelecto tem que ser bom, por isso que para lutar bem jiu-jitsu tem que ser um cara que tenha raciocínio rápido. É um jogo de xadrez, por isso foi o que me atraiu no jiu-jitsu, foi esse tipo de comportamento que o colega, quando está lutando, tem que ter. São princípios parecidos, vamos dizer, como o básico da gente era natação, aí vai para a arte marcial. Onde encontra essas duas coisas? Isso é importante, Dudu, porque é assim, tanto o Fernando quanto o Alfredo, o que eles mais fizeram foi a parte de condicionamento físico como atleta de natação e muitos exercícios de flexibilidade. Quando nós fomos para o jiu-jitsu, isso estava pronto. Não foi um cara que entrou ali descondicionado fisicamente, sem coordenação motora e sem flexibilidade, que é o básico do jiu-jitsu, entendeu? Então, aí o resto é o jogo, realmente o jogo de xadrez, de raciocínio rápido, entendeu? E que você, para se tornar um bom lutador de jiu-jitsu, você não tem que jogar na defesa, você tem que jogar no ataque. A pessoa que tem que se defender. A gente tem que aprender tudo. As faixas vão te ensinando isso, entendeu? Você sair por onde você vai e tudo mais. Mas realmente, quando você entra no campeonato, você tem umas 2 quedas e uns 3, no máximo 4 golpes que você finaliza todo mundo. Alfredo, a pessoa gosta de ver a violência, ela esquece da inteligência, não é isso? A maioria das pessoas gosta de ver o cara batendo no outro, o outro precisa desmaiar, infelizmente é isso. O ser humano tem esse lado. Esquece a parte da inteligência, do contragolpe, né? O contragolpe é sempre mais importante, com certeza. É verdade, Dudu. Você veja o seguinte, no primeiro UFC, quando o Gracie foi lutar, ele pegou aqueles brutamontes que os camaradas eram praticamente quase que o dobro do peso deles. E ninguém conhecia aquela luta, ninguém sabia que era jiu-jitsu. E o Roger Gracie foi lá, aliás, é o... Hollis? Não, esse é o Royce. É o Royce. O Royce, o menorzinho. E o Royce mostrou o quanto essa luta é eficiente. Porque quando você presta atenção, todos os caras, eles iam lutar ali, tipo como é aqueles lutadores de wrestling, né? Ou calção e tal. Ele foi de kimono lá. E os caras devem ter pensado assim, cara, o que esse maluco veio fazer aqui com a gente aqui? Eu vou quebrar esse cara na porrada. E o cara, meu irmão, depois que ele grudava no cara, você vê que ele levava os caras pro chão e os caras pareciam umas tartarugas. Ele trabalhava com os camaradas e eu lá e todos bateram para ele. Foi um negócio assim, ali o jiu-jitsu explodiu e os caras começaram a conhecer, a saber, mas que luta é essa que veio aqui? Por exemplo, você quer ver só uma coisa? Em 1979, nós estávamos nos Estados Unidos, estava eu, Paulo Vitor, Robertinho Caminha, o Zeca, e nós estávamos numa discussão lá com o pessoal dos Rangers americanos, que são os caras mais preparados para a guerra ali, né? É aquela companhia 101 a 101. E os caras teve uma discussão lá, né? E o americano foi e disse, eu não conheço essa luta e para mim o que vale é a minha. E o Robertinho Caminha foi e tocou fogo no negócio. E o cara veio, aí o cara disse, quem é que tu escolhe para vir aí para lutar? Aí ele disse, eu escolhi esse aqui, aí fui eu, lutar com o cara. E o camarada vacilou, eu pergunto do Robertinho só, eu acho que ele não durou 2 minutos, ele pegou uma chave de perna que eu estourei o joelho do camarada. Aí os caras disseram,
Mas que luta é essa, meu irmão? Então, assim, o jiu-jitsu ele ganhou uma expansão, um negócio tão, assim, tão geométrico, né? Porque foi uma coisa assim que, eu digo assim, o Amazonas antigamente, ele era conhecido pela floresta e o nosso rio. Hoje, Dudu, o Amazonas é conhecido por esses garotos que saíram daqui, foram para fora e os caras estão metendo a porrada em todo mundo lá fora. Tá entendendo? Alfredo, essa caminhada, lógico, pela história que você pode ter, outras pessoas por aqui passaram, deixaram um pouco de alguma coisa, mas vocês foram a única semente que frutificou. Onde é que está o segredo disso tudo? Porque o pessoal que aqui passou foi embora, não deixou nada. Vocês Dudu, fizeram em uma coisa... Vai voltar lá, né? Em 1969, que também foi seu amigo, o professor Valdir Oliveira. Valdir Oliveira. Foi o camarada que ele com o professor Guilherme Nery começaram todo esse movimento de educação física aqui, né? E o professor Valdir, naquela época, ele já falava do tal Conde Coma, que tinha passado em Manaus, tinha morado lá na Aparecida, ali do lado daquela antiga cervejaria que chamava XPTO. E ele falava desse Conde Coma e ele mostrou uns desenhos pra gente, feito com tinta nanquim e aquele papel seda. Cara, mas assim, passou e foi embora. Agora, quando você olha o jiu-jitsu, por exemplo, quando chega o Reizo em Manaus em 1976 e que o Reizo faz essa parceria com esse grupo aqui que está presente, só um que já foi embora, já está na glória, que é o Caco, a gente entende o seguinte, a consolidação do jiu-jitsu, ela se dá no ano de 1976 para frente, porque os outros passaram, mas nada aqui ficou. A gente vai fazer um intervalo. Eu quero lembrar a vocês o seguinte, quando passou por aqui o jiu-jitsu, foi parar em Belém. E de Belém nasce um fenômeno mundial, são os Gracies. É de Belém que nascem os Gracies para o mundo. Porque o homem aprendeu as bases, colocou alguma coisa da parte dele e até hoje domina o mundo com certeza. Nando, eu acho que a gente não imaginou chegar onde chegou. Dá para lembrar o começo? O teu começo? O meu começo foi junto com o grupo, né? Era um grupo de atletas, nós nunca precisamos, como o próprio Ali falou, nós já viemos para o jiu-jitsu prontos para aprender o jiu-jitsu. Nós tínhamos todo o perfil. O próprio Reison, depois que ele conheceu o nosso grupo, ele escreveu uma carta, ele pode comentar isso talvez, quando ele vier por aqui para o aniversário, ele escreveu uma carta para o pai dele, que ele veio a Manaus e encontrou o perfil do homem talhado para a luta. E ele se impressionou com a gente aqui, mas também ele pegou um grupo seleto, né? Às vezes a gente ia treinar lá para o Rio. Já era atleta, na verdade. Já era atleta. A gente ia lá para o Rio treinar, os caras ficavam impressionados o tempo que a gente aguentava lutando e fazendo pressão. Porque era do condicionamento da gente. E esse condicionamento veio ali, daquela piscina ali, da piscina. Todos nós éramos campeões de natação. Entendeu? Essa colocação do Nando, a pergunta é, a gente não tem resposta para isso. Por que a gente é melhor? Tem uma resposta para isso? Eu acho que tem o biotipo. O biotipo, né? O biotipo do amazonense, né? Mas eu acredito que o biotipo é uma coisa importante para a luta, mas esse biotipo você precisa também ter determinação. E Dudu, deixa eu te dizer, o Alfredo, o Nando, o Luiz, a equipe toda, eles tinham uma coisa, perseverança, que é a coisa mais importante, está na Bíblia. E você ficar no esporte perseverando até você chegar e conseguir alguma coisa. Porque fomos nós que não abrimos só a porta do jiu-jitsu para o Brasil inteiro, entendeu? E para o mundo. Nós abrimos da natação também, entendeu? Nós abrimos da natação também. Nós chegamos de atleta infantil numa seleção brasileira e sul-americana até o topo que foi a Olimpíada. Você fez muita reportagem com isso. E o que é que acontece no jiu-jitsu? No jiu-jitsu? Porra, hoje, quem é o cara mais brabo do mundo do jiu-jitsu é o Mica, ele é da Cidade Nova, Mica Galvão, entendeu? Hoje, quem conhece jiu-jitsu, porra, o Mica hoje é o cara, o top, entendeu? Ninguém ganha do cara, é impressionante.
entendeu? De vez em quando o amazonense está lá. Eu estava conversando com o Rodrigo aqui. O Rodrigo, ele está há 20 anos no Texas. E eu conversei com ele. Ele tem 4 academias no Texas, 4. Cada uma tem 650 alunos, entendeu? Rodrigo, garoto aqui, humilde de bairro e tal, e hoje é uma celebridade, pô. Nós vamos fazer 50 anos. Como é que vai ser a festa dos 50 anos? Conta pra gente aí. Muito bem, Dudu, vamos lá. Essa festa dos 50 anos foi idealizada por um grupo, tá? Pelo Fernandinho, por mim, pelo Ali, pelo Luiz. Entrou o Robertinho. Como tudo, né? Sempre foi o grupo junto, né? E a gente pensou assim, esse ano vai fazer 50 anos, gente, e aí? E aí nós fizemos um desafio, e esse desafio foi topado, e a coisa aconteceu. E aí nós convidamos todas essas celebridades, essas estrelas internacionais, e eles toparam vir para cá. Então nós estamos trazendo agora o Sérgio Penha, que foi um dos maiores ícones do jiu-jitsu brasileiro na década de 70 para 80. Nós estamos trazendo o Rayson Gracie, está vindo o Valide, que começou o jiu-jitsu no Amazonas lá com o Ali, certo? Nós estamos trazendo o filho do Sérgio Penha, o Eduardo Penha, que também é uma das celebridades hoje no MMA. Enfim, nós montamos toda esse tempo de celebração, Dudu, e o tempo começa o seguinte: dia 6 agora de agosto, começa a chegar as celebridades. Chega o Sérgio Penha, chega o filho do Sérgio Penha, o Eduardo. No dia 8 já chega o Valide, vai chegar o Rayson Gracie, vai chegar outras pessoas que estão vindo também. E dia 8, que vai ser no sábado, vai ser a grande celebração lá na Ponta Negra, lá naquele anfiteatro da Casa de Praia Zezinho Correia, do lado ali do anfiteatro. Então, vai ser sábado, dia 8 de agosto, às 18 horas, começa a celebração dos 50 anos, o Jubileu de Ouro do Jiu-Jitsu no Amazonas. E nós estamos convidando todas as pessoas que sejam amantes do jiu-jitsu, lutadores do jiu-jitsu, que gostam de ver a luta e de outras lutas que queiram aparecer lá, também para nós festejarmos, porque isso daí é um evento que só se celebra uma vez durante a nossa vida, que são os 50 anos. Então, Dudu, todos estão convidados a participar. É aberto ao público. Vai tirar o kimono de dentro do armário ou tu já tá com ele limpinho, arrumado? Arrumado já. E aí... Eu até pouco tempo, Dudu, eu ainda treinava com o Oswaldo. O mestre Oswaldo, que infelizmente não está mais com a gente. O Oswaldo, inclusive, é bom a gente lembrar, o tema do nosso jubileu é para homenagear as pessoas que foram fundamentais para nós. Na evolução da parte técnica, né, Nandi? Porque o Rayson veio e jogou uma semente aqui. Jogou uma semente em terra boa. Frutifica. Que frutificou. Mas veio um outro cara que foi o responsável por essa grande evolução do jiu-jitsu do Amazonas. Chama-se Oswaldo Alves. Então a gente não podia fazer um jubileu homenageando só o Rayson, só homenageando uma pessoa. Até porque também vai um outro que vai ser homenageado aqui, que vai ganhar o título, o Alfredo vai poder falar, de cidadania, é o Sérgio Penha, que também teve uma participação muito grande, porque o Sérgio morou na minha casa, eu já treinando no Rio, no Oswaldo, o Sérgio veio morar na minha casa aqui durante um ano, que o Sérgio era piloto, ele precisava fazer hora de voo, e veio para cá e contribuiu para essa formação dessas pessoas que são envolvidas no jiu-jitsu no Amazonas. E daí, meu amigo? Olha, tem muita história e você vai poder acompanhar isso, porque é muito importante na formação. Quando você vê a quantidade de pessoas que através do jiu-jitsu alcançaram pontos importantes, existem muitas autoridades que tiveram no jiu-jitsu a sua formação técnica profissional da função que exerce hoje. Porque o jiu-jitsu exige disciplina,
empenho, como disse bem, uma dedicação. Não, o jiu-jitsu, quanto mais difícil fica, mais você se empenha e se dedica. Eu acho que esse é o grande segredo do Amazonas a nível internacional. Você está convidado. Vamos participar, é um prazer ter esses meninos aqui. Falta 30 segundos. Eu quero fazer uma colocação sobre o nosso seminário. Um seminário hoje com o Sérgio Penha, custaria aqui em Manaus uma média de R$1.000 por pessoa. O Serginho vem dar o seminário aqui para uma coisa inédita. Só faixa preta que está atuando para pegar as informações e espalhar nossos alunos do Amazonas. São 200 faixa preta que estão atuando, entendeu? E ninguém vai pagar nada, somente cada um desse faixa preta tem que levar três pacotes de leite, entendeu? Que nós vamos fazer a doação para uma casa de caridade, entendeu? Olha, por hoje é só, mas amanhã tem mais.